para falar justamente dessa superação, de olhar um cenário e não acreditar que aquele cenário seja uma sentença para nossa história. Porque eu acredito que não adiantaria. Quando eu falo do meu propósito de fé e tudo mais, tudo que eu tenho, nada é meu. E nada eu retenho só para mim. Então, se eu tenho um conhecimento, ele for só meu, ele é nulo. Então, meu conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Dia 29 de março de 2013, eu quis me suicidar. Porque eu chamei a atenção, talvez, das pessoas. Os meus amigos começaram a me olhar e quebrar a barreira do sorriso. Então, existia um muro da felicidade da Aline, mas atrás desse muro existia a Aline que chorava, a Aline que tinha suas fragilidades. Todo mundo tem um propósito, seja ele cristão ou não. Olá, eu sou a Kátia e esse é o podcast Vidas Inversas. Sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio. Como vocês sabem que nos acompanham aqui e vocês que passarão a nos acompanhar a partir de agora, esse espaço foi criado para dar voz às pessoas que possuem histórias incríveis e que são pessoas comuns como nós. Nós estamos reunidos aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma convidada incrível que eu já quero anunciar para vocês, mas antes disso, eu preciso fazer uma pausa para um café. Nós estamos acompanhados desde alguns episódios com o Café Empire Prime, que é um grande parceiro nosso nessa temporada. Não só um parceiro de negócios, mas um parceiro de caminhada, de estrada. Tem nos acompanhado, nos beneficiado com a sua companhia, com o seu patrocínio, com o seu auxílio. E eu quero convidar vocês para um café, porque nada melhor do que começar um bate-papo com a introdução de um café, porque um café sempre traz boas energias, traz um bom entendimento, e é por isso que nós estamos aqui com o Café Empire Prime. Bom, dando continuidade, quero apresentar para vocês uma convidada muito especial que nós temos hoje aqui. Essa convidada, ela é uma pessoa que uniu o seu propósito de vida, a sua fé, e tudo isso misturado com um quê de comunicação que ela acabou descobrindo que era parte da sua vida, da sua essência ao longo da sua caminhada. Ela é teóloga, ela é publicitária, ela é especialista em comunicação digital, é fundadora da agência Elipa Digital e é alguém que acredita muito no poder da comunicação, né? Com verdade, com veracidade, fé e uma série de outras questões que a gente vai descobrir hoje aqui com ela. E eu quero que vocês me ajudem a dar um bem-vindo para nossa convidada, Aline Feitosa. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada a todos vocês que acompanham Vidas Inversas. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, muito feliz de estar aqui junto com você, Kátia. Obrigada. Muito obrigada, honrada com esse convite. Ai, que bom. Já faz algum tempo que nós estamos tentando acessar a Aline, convidá-la, porque a Aline, como eu disse a ela um pouco antes de iniciarmos a gravação, é uma pessoa que tem uma trajetória que une muito, que se une ao nosso propósito. Como esse podcast traz pessoas com histórias de vidas incríveis e inspiradoras, e também pessoas que inverteram algumas condições naturais da vida e aquilo que a gente chama de inversão, que é mudar a equação matemática, que é transformar em positivo aquilo que poderia ser negativo, nada melhor do que receber a Aline aqui para contar um pouco para a gente. Prazer. Prazer é todo nosso, né? Então, finalmente, as nossas agendas casaram, finalmente aqui. A gente conseguiu. E eu quero aproveitar cada segundo aqui para que vocês ouçam histórias incríveis dessa menina, dessa moça, dessa mulher maravilhosa, que é a Aline. Então, Aline, você é a nossa estrela hoje aqui, a gente sabe que você tem muita coisa para contar para as pessoas. A gente quer otimizar o tempo para que você possa dividir isso com a gente, com nossas vidas inversas. E aí, eu quero que você conte. A verdade é que aqui nesse espaço, as pessoas começam contando por onde elas quiserem. De repente, é do final para o começo. Enfim, você fica à vontade. Mas conta um pouco pra gente como é que foi a sua trajetória, como é que a vida começou, aonde é que o seu propósito de vida se uniu à comunicação, aonde é que a fé entrou. E como é que a fé direciona tudo isso? Enfim, fica à vontade, a casa é sua. Olha, você falando para contar da minha história, eu penso assim, nossa, é muita coisa. Eu ainda não tenho eu acredito que eu ainda não tenho tanta história vivida assim. Quando você pensa em história, você fala de uma pessoa que já tem muito mais idades. Mas, olha, olhando para minha trajetória,
Eu acredito que tenho aí alguns episódios que eu já vivi, que eu tenho certeza que pode inspirar muitas vidas das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bom, falando do final, eu então, como você mesmo disse, eu sou fundadora da Ilipa Digital e carrego esse nome com muito carinho, porque eu vim de um lugar muito especial, nós viemos de um lugar muito especial, então, e eu acredito que é isso que me traz hoje aqui, para falar justamente dessa superação, de olhar um cenário e não acreditar que aquele cenário seja uma sentença para nossa história. Bom, eu sou filha de nordestinos que vieram, então a minha história começa de luta de pais. Então, filha do Domingos, filha da Lourdes, caçula de 3 filhos. Então, meus pais, eles vieram buscar essa vida inversa, justamente de um cenário no Nordeste, e buscar dentro de São Paulo, né, dessa metrópole que lá nos anos 80 era realmente um lugar de fuga de muitas pessoas que vieram do Nordeste. Então, os meus pais vieram e pararam aqui, na região, né, do Ipiranga, inicialmente, depois vieram para o início da comunidade do Heliópolis. Então, são ali algumas famílias que começaram. Então, eu vim dessa raiz, né, de nordestinos que buscaram lutar e nordestinos com muita fé. Minha mãe sempre uma mulher muito atrelada à espiritualidade, então muito imersa nesse caminho espiritual, cristã e tudo mais. Então, eu ainda não era nascida, eu vim nascer depois de 10 anos que ela já estava aqui, então em São Paulo, junto com meus irmãos. Então, depois de 8 anos da minha irmã do meio ali, a Elaine, aí vim eu. E nasci nesse cenário, então dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, estudando muito, algo que os meus pais, eles jamais me deixaram de fora, era de estudos. Tanto eu como os meus irmãos, sempre eles investiram muito nos nossos estudos. E eu sempre estudei em escola pública, escola estadual, então sempre estive ali imersa nesse ambiente mesmo de estudo público, mas também em muitas atividades sociais. Então, as comunidades, elas têm muito isso, né? De instituições, muitos investimentos dentro dela na área da cultura. Então, além de estudar o ensino normal, né, fundamental, depois médio, eu também fazia muitos cursos sociais, muitos cursos, eu participava de uma instituição também que era reforço escolar, então, enfim, então eu fui nesse caminho. E atrelado também, como eu falei, minha mãe sempre cristã, sempre levando eu e os meus irmãos à igreja, eu comecei a me desenvolver, então, dentro da igreja, cantando. Então, fiz parte também do coral do Instituto Bacarelli, que é muito legal! conhecido. Eu vi isso nesse roteiro. Um dos primeiros corais ali, logo no começo, o Instituto ainda não era no Heliópolis, ainda era em outra região. Então, vinha sempre buscar a gente aqui, levar para esse lugar de ensaio. Me apresentei em vários lugares com o Instituto, com o Coral Bacarelli. Foi muito especial. Então, eu vim dessa vertente, né? Trabalhando ali dentro da igreja, desenvolvendo talentos, tanto na área da música, né? A gente vê tantas histórias de vários artistas que começaram cantando dentro da igreja. E eu estava ali também no meio do caminho, tentando trabalhar com isso. Instrumentos também eu tentei, mas olha, foi um fiasco. O sonho da minha mãe era ter algum filho músico, mas ninguém conseguiu. Minha irmã foi para bateria também, a gente não concluiu. Minha irmã foi pro violino, também não concluiu. E eu fui para flauta doce na escola, não foi nem na igreja. Na escola consegui fazer algumas apresentações, enfim. Então, fui me desenvolvendo, fui trabalhando, fui estudando, mas também desenvolvendo talentos não só na escola, mas também na igreja. Até que em 2013... Em 2014, mais ou menos, eu comecei a servir também na igreja, na área da comunicação. Então, na época, tinha Orkut. Que ano? Em 13? Mentira, gente, minto. 2004. 2003, 2004. Olha, eu já tô muito antecipada. Lá em 2003... Você era bem nova essa época, né? Eu tinha
13, 14 anos. Uau! Ou seja, desde cedo tava ali Desde já, com cedo. o pezinho na criatividade, na comunicação, nas artes. Sempre. Na escola eu já me desenvolvia muito nisso, assim, eu sempre tive esse espírito de liderança, sabe? Então eu sempre tava ali na parte de danças, existiam danças que passavam na TV Gazeta, eu pegava os passos, passava para minhas amigas, a gente se apresentava na escola, teatros também, minhas amigas, a gente sempre esteve à frente de fazer teatros, de fazer apresentações dia do professor, a gente sempre fazia algo. Então, a área artística, a área da criatividade sempre estava atrelada comigo, desde muito nova. Então, desde muito nova, sempre me apresentando, sendo mestre de cerimônias em formaturas de escola. Então, eu me formei no 8º ano, eu estava lá como oradora. Então, essa área da comunicação, ela já estava comigo já desde muito cedo. Praticamente nasceu com você, Nasci. Vem da minha mãe. Minha mãe também é uma ótima comunicadora. Então, ela também sempre teve muito essa facilidade de fala, de estar à frente do público, de reger corais também. Então, ela sempre esteve muito nesse lugar. Enfim, então, em 2003, fui para o Orkut e comecei a servir, então, na igreja, na área da comunicação. Então, naquela época, ninguém tinha celulares, smartphones, não existia isso. Tava começando as câmeras digitais, então, se existia uma pessoa na igreja que tinha uma câmera digital e aquela câmera era a câmera que servia pra gente, então, documentar aquilo que a gente vivia. Então, eu comecei no Orkut, comecei no Twitter, e foi fazendo isso que eu decidi não ser mais advogada. Porque eu tem ia esse caminho. perguntar isso agora. Porque em algum momento surgiu esse desejo, né? Eu quero fazer 2 perguntas. Aí você me responde as 2 aqui. Uma é essa, né? Que aqui, em algum momento do nosso roteiro, você disse que houve um despertar de um desejo pela advocacia, né? Sim. Olha, acho que quando eu crescer, quero ser advogada. Sim. E aí, ainda muito cedo, isso foi transformado, e você mudou de ideia, falou, não, cara, não é isso, é comunicação. Essa é uma pergunta. E aí, dentro do que você acabou de colocar, até para as pessoas que vão ouvir, talvez não vão entender, que não vão entender, não é que não vão entender, é que queiram uma explicação mais detalhada, que é, quando você fala na igreja, eu servia como comunicadora, eu servia como questão digital. Quando você fala em servir, significa você prestava serviços voluntariamente. Voluntários, isso. Entendi. Era todo voluntário. Então, voltando aí, então, para a parte do direito. Vamos lá pro direito? Direito. Vamos pro direito aí. Vamos direito. Eu, com 9 anos, então, no meio disso, fazendo teatro e tudo mais, toda aquela desenvoltura na escola, eu falava que eu ia ser advogada. Então, desde os 9 anos de idade, eu falo que eu queria ser advogada. Não sei se isso vai acontecer um dia, talvez não mais, porque eu acredito que a área ali da comunicação tem muito... enfim... Pegou muito do meu coração mesmo. Mas eu falava desde os 9 anos e carreguei isso até o 3º ano do ensino médio. Então, eu era uma das poucas pessoas na sala de aula que os professores perguntavam, você já sabe o que você quer ser quando crescer? Eu sei. Eu quero ser advogada. Eu quero fazer direito. Então, eu lembro que no ensino médio, que é a época que você começa a falar um pouco mais sobre profissões, desde o 1º ano, os professores perguntavam e eu já ia para esse lugar. Tanto que alguns professores me conectavam com alguns profissionais da área. Alguns professores, quando eu ia visitar no 3º ano, visitar faculdades, que a escola começou a fazer essas imersões, de visitar faculdades, conhecer um pouco mais sobre esse caminho. Eu ia sempre para a área do direito, eu queria conhecer os ambientes que tinham de salas de tribunais que existiam, tribunais escola, assim, que existiam dentro das faculdades, porque era algo que mexia muito comigo. Por quê? Porque os meus amigos iam pra diretoria e eles me chamavam para ser a defensora deles. Para interceder por eles. E a comunicação, a minha boa comunicação, a minha boa persuasão me levava para esse lugar que eu achava que eu tinha que ser advogada. Porque eu já conseguia driblar um pouco os professores, conseguia driblar a diretoria da escola, então eu achava que eu sou uma boa advogada e não uma boa comunicadora, porque na realidade era a minha comunicação que persuadia de alguma forma os nossos professores, os nossos diretores, mas eu fiquei com isso no meu coração. Então sempre quando os amigos iam para a diretoria, eu era a pessoa que eu queria defendê-los. Então logo eu já tomava frente.
Então eu falava, isso aí é coisa de advogado, isso é coisa de pessoa de defensor público, então eu quero ser essa pessoa. E comecei a levar isso no meu coração, até que chegou o 3º ano do ensino médio. E é a hora que realmente você tem que decidir. Finalizei o ensino médio muito convicta que eu ia ser advogada. Só que eu fiz o Enem, eu apliquei o ProUni para direito, mas, gente, é muito concorrido. É bem concorrido, é uma das mais, né? Muito, muito. É um curso muito concorrido e eu não me preparei para tudo isso. Eu não fui aquela pessoa que fiz um cursinho ou que me dediquei, me aprofundei nos estudos. Não, pré-ENEM, não. Eu só falei, eu quero ser advogada, é isso. Eu fui fazer a prova e claro que eu fui tentar me aplicar e claro que eu não passei, porque não tive uma dedicação, né? Então, ali eu falei, eu não tenho condições de pagar. Eu já trabalhava. No 3º ano, eu dividi a minha carga horária ali. Estudava de manhã e trabalhava tarde e noite. Então, mas o dinheiro que eu tinha ali, coitado, não ia dar. Os meus pais também não tinham condições de bancar uma faculdade para mim particular, ainda mais no curso de direito. Então, eu falei, eu vou encerrar o ensino médio e vou colocar minha cabeça no lugar. Entender se é realmente, porque aí eu comecei a entrar num lugar de dúvida. Entender se era realmente isso que eu tinha pro meu futuro. E eu, com muita fé, toda a espiritualidade desde muito nova, atrelada no meu coração, eu comecei a falar, será que é isso mesmo que Deus quer pra mim? Será que é isso mesmo que eu quero pro meu futuro? Então eu vim colocar um pouco da minha fé, um pouco também ali da minha expertise, de entender. Porque aí é a hora que você começa a colocar no papel. Eu gosto de fazer isso. Porque eu comecei a colocar. Advogado faz isso, advogado faz aquilo. E aí eu falei, será que é isso mesmo? E eu dou graças a Deus que eu não fui para a área do direito, com todo respeito aos amigos advogados e todos que exercem essa profissão tão linda. Mas eu dou graças a Deus que eu não fui, porque realmente eu me encontrei muito na publicidade. Que talvez isso ser advogada não estaria alinhado aos seus outros propósitos, Meus outros né? propósitos, com certeza. Sabe o que você contando agora olha, quando eu era adolescente, eu ia lá na diretoria, defendia todo mundo e tal. Eu tive uma pequena fase, durante a minha infância, pré-adolescência e adolescência, eu era tímida. Muito por causa da igreja, né? A gente tem isso em comum, né? De crescer na igreja, Sim. desenvolver e tal. Inclusive, desenvolver toda essa parte de cênica, artística e tal, de comunicação na igreja. Mas mesmo assim, eu era bem tímida. E insegura, tímida e tudo mais. Mas mesmo assim, eu era muito militante pelos meus colegas, pelas causas, pelos fracos e oprimidos. Hoje ainda as pessoas me falam um pouco sobre isso. E aí, ouvindo você falar essas histórias, isso se parece muito com quem você é hoje, né? Que talvez a palavra não seja militante, embora eu goste muito desse substantivo, né? Que hoje a gente usa para várias outras coisas. Mas eu gosto desse substantivo em si, né? Etimologicamente. Mas militar pelas pessoas, pelas causas que você acredita. Um advogado não deixa de militar, mas ele tem outras diretrizes, né? Sim. Então, olhando para o seu propósito, quando você fala, olha, eu fui cristã desde sempre, e sempre me alinhei a esse propósito. E se você for pensar em Cristo, né? O defensor, né, dos defensores, do Também defensor foi um militante. É um militante, Sim. né? Não tem como, tem que estar alinhado a isso. Enfim, é muito legal. É um orgulho ver. A gente sempre comenta, nós seguimos, a gente acompanha o seu trabalho, né, na internet. A gente acompanha a Karina e eu. E a gente vê muito disso. Então, quando eu disse agora há pouco que o seu trabalho e quem é você, acima de tudo, esse convite que a gente fez para te ter hoje aqui não é só pelo trabalho que a Aline tem e pela Elipa Digital. É pela Aline Feitosa, né? A Aline tem um peso de história que cabe, né, nesse ambiente que a gente compartilha. Mas, não obstante, a gente comentou sobre a sua agência, que é a Elipa Digital. O que é a Elipa Digital? O que ela faz? Como é que a Elipa Digital atua? E como a Elipa, traduzindo para você que está assistindo a gente aqui de outro lugar que talvez não saiba, é um nome carinhoso, talvez tenha uma explicação mais apropriada que a Aline pode fazer, mas é um apelido carinhoso que nós damos à nossa comunidade, que é de onde nós viemos, é onde nós estamos gravando agora, e é por quem ou pelo local que nós temos um carinho, um amor muito grande, né? E muita gratidão, né? Sim. Que é de onde nós partimos. Sim.
E ter esse é um nome muito forte, é um nome muito sugestivo. Então, o que a Elipa faz? Como é que a gente acessa? O que a gente pode tirar não de proveito, mas o que a gente pode aprender através da Elipa Digital? A Elipa Digital, ela é uma agência de comunicação digital e hoje ela atua com serviços voltados a social media, a tráfego pago e design. O que é isso, Aline? Nós cuidamos da sua presença no digital. Então, você que de repente tem o interesse de desenvolver, ter uma boa presença no digital, a gente sabe que as redes sociais hoje, ela é o cartão postal, é o site, né, das empresas, das pessoas. Então, a Elipa Digital, ela nasceu com esse viés de poder levar serviços de qualidade para as pessoas, não só pessoas da comunidade, mas também pessoas em qualquer tipo de empresa, é bem amplo mesmo, né? Então, ela nasceu, os nossos serviços são para esses, então presença no digital através do gerenciamento das redes sociais, que é a parte social media, através de uma expansão de conteúdo, através do tráfego pago e de um bom design, através de criação de artes e tudo mais. Então, a gente trabalha com toda a parte voltada para a presença e posicionamento digital. E ela nasceu, na realidade, não só com essa área de serviços, mas ela nasceu também com a área educacional. Então, além da gente levar essa parte de serviços, que é o pilar que ela funciona desde quando ela foi lançada, que foi em abril de 2022. Então, desde quando ela foi fundada, lançada, ela já nasceu com esse serviço, com esse pilar de serviços. Mas ela tem em todo o seu design mesmo, construção de agência, ela tem o pilar educacional, que é um sonho que eu acredito que muito em breve já vai lançar aí, porque a gente tem feito alguns movimentos, que é de capacitar jovens e adolescentes. Que legal. Com todos esses ensinos. Então, da área de gerenciamento, capacitar, ensinar essas áreas para que eles possam exercer, trabalhar talvez dentro da Elipa, mas também não é um ensino que é para trocar serviços, não. Quero ensinar, capacitar para que eles vão para o mercado de trabalho e consigam trabalhar nessa área, que é uma área do momento. Na realidade, não é uma área do futuro, é uma área que está acontecendo hoje. Então, a gente tem essas duas vertentes, então, de serviços, que já funciona muito bem como agência, mas também a área educacional, que é um pilar que daqui a pouco ela vai estar aí no ar já. Que legal. Vocês estão fisicamente Nós somos uma agência remota. Remota, Isso. Maravilha. Então, é uma agência remota, voltada para questões de mídias, tratamentos e tráfegos digitais. Isso. Dá oportunidade de preparar e desenvolver jovens e adolescentes ou pessoas interessadas, pessoal profissionalmente. Exato. Que legal, Exato. Muito bom. Depois a gente vai colocar aqui um link para que as pessoas que... no último episódio, que as pessoas logo mais vão acessar, a gente fala sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal e profissional para esse momento do mercado, inclusive, para esse apelo que tem hoje. Então, seria bem interessante, vai ser bem interessante que as pessoas entendam que se elas quiserem um norteamento, elas podem procurar a Aline, a Elipa Digital. Com certeza. Isso é bem legal. Isso compartilha com o nosso propósito, né? Isso casa com o nosso propósito. Com certeza, porque eu acredito que não adiantaria. Quando eu falo do meu propósito de fé e tudo mais, tudo que eu tenho, nada é meu. E nada eu retenho só pra mim. Então, se eu tenho um conhecimento, ele for só meu, ele é nulo. Então, o meu conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Tanto que eu carrego em mim, a Elipa Digital, ela carrega uma missão que é a parábola da candeia. Não adianta a gente colocar uma candeia ou iluminar, pegar uma lâmpada e colocar ela embaixo da cama. Ela não vai ter valia. A gente precisa colocar num lugar adequado. Então, o meu conhecimento também é esse. O meu conhecimento, ele só vai ser luz se eu compartilhar. Então, por isso que eu acredito nisso. A gente, tanto na área de serviços, do pilar serviços, meu conhecimento ele só é luz se eu consigo compartilhar e ajudar empresas, marcas, pessoas a se desenvolverem digitalmente. Mas também na área educacional. O meu conhecimento só vai ser luz na vida de pessoas se eu conseguir compartilhar e capacitar elas para que elas levem esse conhecimento a mais e mais pessoas ou se desenvolvam profissionalmente também e consigam viver disso também. Então, eu acredito muito nisso. Que bom. Se alguém quiser se inscrever hoje, você falou que em breve vai estar lançado, talvez não está ainda, mas em breve, se as pessoas quiserem, olha, eu gostaria muito, eu sou uma adolescente, eu queria muito essa oportunidade. Segue a Aline, segue a Elipa Digital. Segue a Elipa Digital, exatamente. @Elipa Digital, só você seguir.
as nossas redes sociais, @elipadigital, que lá a gente vai anunciar todas quando lançarmos as inscrições, enfim, vai ser bem legal. Está nos finalmente aí ajustando todo esse processo para daqui a pouco a gente lançar essas inscrições que vão ser gratuitas, tá, gente? Que Tudo bom saber. Isso que eu gratuito. queria perguntar agora. Passei, isso vai ter um custo, como é que funciona? Gratuito. De graça eu recebi, de graça eu também darei, então vai ser gratuito. Que legal. Todo esse investimento, enfim, aguardem aí, estejam aí na expectativa, que eu tenho certeza que vai ajudá-los muito. Aguardem e confiem. Eu tô confiante agora, hein, Aline? Uma surpresa pra mim isso, mas é bem legal. Eu não surpresa contei, muito positiva. né? Eu não contei isso antes. Muito positivo, porque é bem legal. Nosso intuito aqui, além de o podcast Vidas Inversas, recebe pessoas para contarem as histórias e inspirarem as pessoas. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente inspira as pessoas, a gente também quer dar a essas pessoas que talvez estejam passando por um momento de dificuldade, de transição de carreira, de recolocação no mercado de trabalho, de desenvolvimento pessoal ou profissional, que elas tenham oportunidade, de alguma maneira, de acessar algum conteúdo gratuito. A gente lançou aqui no último episódio uma mentoria com uma pessoa super capacitada, que é uma trainee, né? Já falei, não vou mencionar o nome da instituição aqui, mas é uma trainee muito renomada, muito conhecida, e ela vai proporcionar para algumas vidas inversas aqui uma mentoria para desenvolvimento pessoal e profissional. Vai ser bem legal. E é bom saber que nós não estávamos linkados a isso, mas que a Aline veio aqui com essa benfeitoria que vai ser feita para as pessoas. E quem sabe inverter várias histórias, né, Aline? Tenho esse desejo. A gente sabe disso, a gente conta muito com isso e fica muito feliz. Mas, enfim, dando continuidade, Aline. A menina cristã, filha de pais nordestinos que vieram, praticaram o êxodo, vieram para São Paulo para tentar a vida, certamente deu muito certo. Certamente inverteram as suas próprias histórias, proporcionaram pelo menos uma segurança, um amparo, um acolhimento para que as filhas e os filhos buscassem seus próprios caminhos. Ainda que os caminhos continuem ligados aos deles, mas cada um faz a sua história, né? Não tem ninguém que siga colado com a outra pessoa ali. Essa história se desenrola no momento da vida. E você, a menina filha dos pais nordestinos, que cresceu, que militou na escola pelos amigos, que num tempo falou, eu vou ser advogada, que eu vou intervir pelas pessoas. Não que não seja esse caminho, é esse caminho muito ainda. A gente sente na sua fala que toda a atmosfera da Aline Feitosa, ela está embasada em valores pautados no cristianismo, né? Então não há nada, quando você fala assim, olha, eu tenho de graça eu recebi, de graça eu dou. Não tem como, uma parábola da candeia, então assim, tudo isso é muito pautado, isso é muito, essa atmosfera que você traz aqui na sua fala é muito tocante, inclusive, né? E a gente sabe que, embora te ver hoje plena, absoluta, com a Elipa Digital funcionando, ajudando empresas, pessoas e tudo mais, nenhuma trajetória é simples e fácil. Não. Né? Não é. Então, a gente sabe que no meio do caminho existem pedras, existem uma série de percalços, e existe aquele momento que é o momento que a gente inverte às vezes, que não vai dar. Eu não vou conseguir. Quando é que você acha que foi um momento... na vida da gente tem vários momentos de inversão. O tempo todo a gente precisa estar ali, né? Já que a gente está falando de cristianismo e Bíblia, eu vou usar um termo isolado aqui, que é no mundo tereis aflições. Né? Esse ponto isolado, não todo o contexto. E a gente sabe que as aflições afligem, inquietam, entristecem, frustram. E a gente, às vezes, dá uma fraquejada. Que é esse momento aí, que no seu caso, pelo que eu tô entendendo, você busca sempre esse refúgio na fé, em Jesus, né, no cristianismo. E quando é que aconteceu esse momento, assim, que pode ser na sua vida pessoal, na faculdade, na criação da Elipa Dicas, na igreja, que você é fortemente atuante. Você falou um pouquinho aqui que eu quero que em algum momento que você fale para as pessoas que a gente não estava gravando ainda sobre a sua vocação pastoral. Achei muito bonito isso. Mas onde é que foi que você acha, assim, dessa trajetória, que você precisou realmente inverter as coisas? A gente sabe que Deus dá forças, né? Mas que precisa de uma atitude, né? Um impulsionamento seu. E aí, como é que foi? Onde é que foi isso? Olha, se eu for olhar a minha trajetória, talvez eu tenha aí alguns momentos que eu precisei inverter,
enfim, buscar realmente a fé como um grande alicerce. Mas eu acredito que em 2013 foi o lugar ali onde realmente eu tive que dar um pontapé na minha vida, assim, de uma forma que eu nunca dei em outro momento da vida. Inclusive, eu nem abro muito esse episódio para muitas pessoas, porque nem todo mundo sabe disso. Claro, quem convivia comigo naquele período, algumas pessoas sabem, mas em 2013, dia 29 de março de 2013, eu quis me suicidar. Eu quis, assim, eu tinha acabado minha faculdade em dezembro de 2012 e eu tava desempregada. Eu tinha passado por vários estágios muito legais durante a faculdade. Trabalhei em muitas empresas muito legais. Talvez nem tão de renomes, assim. Não, porque tenho vários amigos da área da publicidade que trabalharam com muitas marcas muito conhecidas, internacionalmente até. Mas eu fui muito feliz durante a época da faculdade. Mas aí cheguei em dezembro, entrega de TCC, aquela tensão e tudo mais. Entreguei tudo bonitinho. Nosso grupo foi o melhor grupo. A gente recebeu premiação de acordo disso. Só que eu comecei o ano de 2013 sem trabalhar. E aí começou a mexer um pouco comigo, porque começou a mexer com a minha mente, porque eu era a Aline Feitosa, aquela que estava se desenvolvendo tanto durante todo esse período de vida, muito nova, mas com muitas conexões legais, na igreja, sendo líder de comunicação, sendo líder de dança, então sempre muito, muito desenvolvida. E eu falei, por quê? E aí, na minha área pessoal, eu estava enfrentando um ambiente onde a maioria dos meus amigos estavam se casando. E eu solteira, tinha passado por um namoro também que não deu certo. Então, aliás, alguns namoros que não deram certo antes disso. Então, eu entrei num lugar que eu falava, minha profissão não tá indo bem. Meus amigos ao meu redor estão todos se casando. Na igreja tá tudo bem, mas ao mesmo tempo, tipo assim, nada de novo. A minha identidade, ela tava totalmente corrompida. Esse era o lugar. A minha base tava corrompida. E eu tentei o suicídio. Nesse dia que eu falei, dia 29 de março de 2013, eu acredito que eu vivi de novo quando meu irmão não me permitiu que eu me jogasse do prédio onde a gente morava. Ele tava lá e ele viu, enfim. A partir daquele momento, Kátia, eu ainda me coloquei no lugar de vítima. Porque eu ainda estava vivendo eu não encaro hoje com muito mais maturidade. Eu não encaro que eu não era uma menina depressiva, mas eu entrei num quadro de depressão ali, talvez, sabe? Sim. Então foi algo assim pontual. Não foi algo que eu carreguei. Então, naquele momento, eu fui olhar o meu cenário e falei, eu tenho uma ótima família, eu tenho ótimos irmãos, tenho sobrinhas, tá tudo lindo, mas ao mesmo tempo não tava. E ali, depois daquele momento, daquele incidente, foi onde eu acho que eu queria atenção. Essa era a realidade. Eu tinha 22 anos e eu ainda era muito nova. E talvez hoje, se eu tivesse com essa mente, eu ia falar, não, calma, Aline. Foi só um capítulo só dessa série da sua vida, né? Mas enfim, naquele momento eu me cedi aos meus pensamentos e ali, depois desse episódio, minha família começou a me olhar. Peraí, existe sorriso fora, mas existe choro dentro. Ela tá sorrindo, ela tá falando muito bem, mas existe alguma coisa dentro do coração dela. E aí eu fui começar a cuidar. Cuidar não com psicólogo, não Eu com ia perguntar isso psiquiatra. agora. Você chegou a fazer Não fui pra terapia? terapia, devia ter muito ter ido, porque eu acredito que iria me ajudar muito. Mas não fui pra terapia. Talvez ainda naquela época, eu acho que a terapia, eu acho que a psicologia, ela veio muito mais na pandemia, pra quem é cristão. Ela é mais recente. A aceitação, o diálogo a respeito é mais Exato, pra quem é recente. cristão. É. Eu acho que veio mais ali em 2020, que o cenário pediu, né? Pra que a gente estivesse unindo a ciência e a fé. Mas nessa época não. Então eu não fui pra terapia, eu não fui para psicólogo, para psiquiatra. Eu fui buscar mesmo nos ambientes, porque eu chamei a atenção talvez das pessoas. Os meus amigos começaram a me olhar e quebrar a barreira do sorriso. Então existia um muro da felicidade da Aline, mas existia
atrás desse muro existia a Aline que chorava, a Aline que era... que tinha suas fragilidades. E eu acredito que essa força da família, dos pais nordestinos, aquela busca de luta, nós que somos pessoas que viemos de um contexto que não dava tempo de chorar, eu acredito que nesse momento o vidro quebrou. E ali eu precisei mostrar um pouco mais da minha vulnerabilidade, que era algo que eu não mostrava para as pessoas. Então, eu acho que, acredito que foi ali, acho não, foi. Foi nesse lugar, Kátia, que eu falei assim, não dá mais. Claro, depois de algum tempo, depois de alguns meses, cuidados em casa, cuidados com amigos, cuidados da igreja mesmo, olhando um pouco mais para a Aline. Eu não acho que eu fui para um burnout, eu acredito que eu não fui para esse ambiente. Eu acredito mesmo que faltava a Aline entender do propósito dela. Porque eu acreditava que a minha força estava na minha profissão. A minha força estava na publicidade. E aí, quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei, não estava trabalhando. Pra onde eu vou? Não tenho mais, porque eu acredito que eu vim pra esse lugar. Aí que você pediu pra eu falar um pouco lá na frente, depois, sobre O ministério. o ministério e tudo mais. Foi aí, depois de 2 anos, que eu me matriculei na faculdade de teologia. Mas nesse intervalo de 2 anos até a teologia... E foi aí que eu entendi que eu tinha. Então, nesse intervalo, até a teologia, foi primeiro, esse 2013 foi para eu tratar. Com amigos, com familiares e com a igreja mesmo, assim, com a presença dos meus líderes espirituais cuidando de mim. Então, o acolhimento foi o que mais nesse período, até a decisão, durante o fato, 29/3. 2 anos depois, durante esse período, você falou assim, olha, não fui para terapia, fui para o acolhimento, pelo que eu entendi. Isso. Então, a igreja me acolheu, a minha liderança, os meus amigos, a minha família. Então, o que mais te fortaleceu até lá, o que te fez enxergar tudo isso, como é que você vê isso? Você precisou ser uma pessoa que você nunca tinha sido até ali. Sim. Né? Você precisou ser. E às vezes a gente consegue fazer isso só, mas às vezes não. E tá tudo bem não conseguir, tá? Gente, por favor, peçam ajuda. Sim. Tudo bem, não Não conseguir. faça como eu fiz. Vão direto pro psicólogo, vão pra uma terapia. Mas porque... que bom que você conseguiu outro caminho também. Sim, porque é muito importante. Porque eu acredito, assim, que o acolhimento da nossa família é muito importante, dos nossos amigos, da nossa liderança, do nosso trabalho, é muito importante. Mas hoje, a ciência, ela é extremamente importante. Então, se você pode, tenha essa rede de apoio, mas vá também pra ciência. A gente não pode também. descartar, né? Não pode, porque eu acredito que é algo que fez total efeito pra mim lá na frente. Então, depois você cessou, depois de 2 anos, quando você se estabilizou, você usou outros recursos durante 2 anos. De 2 anos adiante, você teve um encontro com a ciência, com a psicologia. A ciência veio muito depois. Aí veio de um outro cenário, de um outro episódio que aconteceu, que inclusive é recente. Que é agora, em 2 anos, que eu tive mais esse contato com a psicologia. Um pouco mais atrelada, que foi quando eu perdi o meu pai. Então, nesse caminho ainda tem esse momento do luto. Mas o meu encontro com a teologia, então, nesses 2 anos, eu tive aí esse cuidado, desenvolvendo, fui melhorando toda a presença da minha família e ali continuei exercendo as minhas atividades, ainda não comecei a trabalhar naquele ano de 2013, eu vim começar a trabalhar no final, em dezembro de 2013, eu voltei para o mercado de trabalho, enquanto isso, tentava fazer um bico, uma coisa ou outra, mas eu acredito que esse acolhimento da minha família me levou para um lugar assim, olha, tá tudo bem, você não tá trabalhando exercendo agora. o seu trabalho, tá tudo bem, isso não te define, então as palavras positivas ao meu coração me ajudaram, né, de amigos, de familiares, de líderes, enfim, me ajudaram muito a entender que era um capítulo da vida só e que eu iria passar por aquilo e que isso não ia ser a única vez da vida, que em outros momentos eu ia ficar desempregada também, enfim, mas eu acho que foi todo esse reverso, esse ambiente mesmo com a família, aliás, com os amigos que estação de vida, foram os primeiros amigos que começaram a se casar, então eu fui para um lugar mesmo de fragilidade emocional, sentimental. A gente tá passível disso, né? E de começar a lidar com esse novo cenário. Meus amigos que eu cresci estão se casando numa nova estação de vida, então isso mexeu também com o meu coração. Enfim, e aí foi que eu entendi. No ano de 2015, eu fui convidada para uma reunião. E nessa reunião, o meu pastor Rodrigo Soeiro, ele convidou alguns jovens que ele via potencial.
E em 2015, antes daquela reunião, eu já tinha, desde muito nova, nós que somos de igreja, a gente sempre ouve muitas profecias, pessoas, né, falando sobre o quanto Deus iria nos usar e tudo mais. E desde muito nova, eu sempre fui muitas pessoas sempre foram muito usadas, enfim, para chegar até mim e falar sobre isso, sobre o quanto a minha voz seria escutada por muitas pessoas. E eu sempre tive isso no meu coração, sempre tive me apeguei muito a isso e fui desenvolvendo tudo isso, mas ali em 2015, antes dessa reunião, eu já sentia que era o meu ano de investir também, né? Eu já estava vivendo, já tinha investido desde 2009 na minha carreira, então tinha feito ali publicidade, fui por caminho da comunicação digital e tudo mais, mas quando eu cheguei em 2015, eu falava, olha, já respirei aí 2 anos, passei por um episódio não tão legal, então depois de 1 ano e meio ali, cuidando da minha mente, cuidando do meu coração, eu falei, agora eu acho que é o momento certo para eu começar a investir na minha área ministerial. E aí, antes dessa reunião, eu já tava com isso no meu coração de querer investir. Eu acho que eu vou investir, mas deixa eu sentir, calma. E aí, eu fui pra essa reunião e nessa reunião o pastor falou, olha, eu vejo potencial em vocês. Eu vejo vocês como futuros líderes dessa igreja, futuros líderes de pilares da nossa igreja, da nossa comunidade. E eu quero investir em vocês, eu quero ajudá-los. Ele foi uma pessoa que tem uma história, enfim, quem quiser acessar aí a história do pastor Rodrigo Soeiro, é uma história onde ele assumiu a nossa igreja num período onde o pai dele teve um AVC, então ele foi meio que colocado ali na fogueira. Precisou ser alguém que ele talvez não esperava que precisava. Não esperava, né? E foi se preparando no meio do caminho. Mas ele falou, eu não quero que aconteça com vocês aquilo que aconteceu comigo. Então, dele ser colocado ali numa situação onde ele teve que se capacitar no meio do caminho. Então, eu quero capacitar vocês, eu quero discipular vocês, eu quero caminhar com vocês e instruir. Então, foi depois dessa reunião que eu falei, é isso. Eu quero investir no meu ministério, eu quero ser pastora, eu sou pastora já por vocação, por cuidar de gente, por liderar pessoas, sempre liderei pessoas desde os meus 13 anos, então eu falei, agora eu vou começar a me desenvolver, começar a investir então agora nessa área. Minha profissão tá estabelecida, tá caminhando, tô trabalhando, tá caminhando aqui, então agora eu vou pra teologia. Foi aí que em 2016, eu comecei em fevereiro de 2016, comecei a estudar, me formei em 2019 e hoje eu entendo muito. Quando eu estava na teologia, ali eu entendi que a área da publicidade, eu poderia unir a teologia e levar o propósito para a publicidade. Então, a teologia me dá propósito, a publicidade me dá técnica, me dá comunicação. Então, eu falei, eu vou levar a comunicação social, que é onde é a minha área de formação, né, como comunicóloga, vou unir a teologia e levar propósito para esse mercado de trabalho, para onde eu trabalho, para tudo que eu fizer. Então, a teologia me deu propósito para tudo. E aí, eu comecei a unir, então, também dentro da publicidade. Então, por isso que quando eu falo que eu quero levar propósito através da Elipa Digital, foi a teologia que me deu essa base, um pouco mais de base, sabe? Então, é um pouquinho disso. Foi aí que eu entrei, então, nesse caminho da teologia. Ah, que legal. Muito bom ouvir isso. Você é uma pessoa de muito propósito, né, Aline? Em algum dos episódios anteriores que nós falávamos sobre construção de carreira aqui, uma pessoa ressaltava constantemente que falta a todos nós na vida, desde cedo, ter clareza, né? Sobre esse substantivo, né? Que é trazer às claras, esclarecer, enfim, tornar lúcido um propósito. Ter clareza e propósito, né? Ter clareza, saber onde você está e onde você quer chegar. Sim. E o propósito, que é, para chegar lá, eu preciso construir uma série de degraus, ou subir uma série de degraus, às vezes descer alguns, faz parte, né? E parece que você, desde pequenininha, já estava ali, mesmo sem ter projetado isso de uma maneira hermética, mas você já sabia disso, né? E aí, eu queria estressar um pouco mais essa parte quando você fala assim, ó. Vamos falar sobre teologia e propósito. Teologia e publicidade. Propósito na publicidade. Eu gosto desse assunto, né? Eu vivi 13... eu vivi, contando de modos gerais, de 28 a 30 anos
na igreja, né? Servindo a um propósito, que de certa forma eu ainda sigo, né? E por esse motivo eu estudei teologia, por esse motivo, por uma série de questões, o meu propósito veio se definir diferente. Eu acho que a minha geração, que é uma geração anterior à sua, é uma geração que veio entender um pouco de propósito mais pra frente. Ser comunicadora militante, talvez eu tenha sido sempre. Eu precisei ser, né? É aquilo que eu coloquei agora há pouco aqui. Às vezes a gente é quem precisou ser, né? Não é nem o que a gente queria, mas a gente precisou. Então eu precisei defender algumas pessoas desde cedo, a começar dentro da minha casa, né? Defender os meus irmãos, por exemplo, né? Desde cedo. E isso me deu um propósito para o que eu faço hoje. O que me traz aqui no podcast de Vidas Inversas é muito disso, é muito desse propósito que se construiu ali. E eu também tive acesso... Minha avó era uma pessoa muito religiosa, mas ela não tinha uma religião muito definida. E eu, por escolha própria, me tornei evangélica, fui para a igreja, acho que aos 8 anos de idade. Eu fui por escolha própria. E comecei na Igreja Batista, mudei para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eu fiquei até meus 29 anos. E eu também acho que minha vida teve muito propósito. E muito do que eu sou hoje, ou quase tudo que eu sou hoje... E eu não quero dizer sobre quem sou emocionalmente, não estou falando disso. Essa questão da comunicação, do propósito, do nível de intelectualidade, conhecimento, envolvimento... Tudo isso veio dali, né? É uma origem muito dali. E quando você fala de teologia e propósito, eu queria materializar um pouco disso. A gente fazendo uma pergunta. Quando a gente fala de teologia, a gente está falando de igreja, de fé, religião, estudo de Deus, né? Não, propriamente falando, me corrige, fica à vontade. Não é isso Fala, mesmo. Kátia, não é isso não, tá? Se a gente Você tá enganada. destrinchar a palavra teologia, eu estudo Deus, né? Logia, estudo, mas sim. É que não dá pra gente estudar Deus, mas é muito complexo. É algo complexo. É complexo, Outra discussão, mas dentro do que se pode pensar de Deus, daquilo que está passível a estudos... como é que se une teologia e publicidade? Como é que você aplica? Como é que a sua fé influencia no seu trabalho, no seu conteúdo? Como é que é isso? Eu trouxe essa união, Kátia, porque a gente vê um cenário corporativo, um cenário da área da comunicação, um cenário das redes sociais muito supérfluo. A gente vê hoje pessoas que ostentam algo que não é, ostentam algo que elas não são, que não vivem. Com a era das redes sociais, elas trouxeram, né, um ambiente muito superficial. Então, você pode criar um personagem dentro das redes sociais. Facilmente. Você pode mentir. A gente vê vários relatos, várias histórias, vários golpes que acontecem. Então, eu trago a teologia para levar esse propósito, para jamais permitir qualquer cliente meu, ou qualquer amigo meu, ou pessoas que são conectadas, que querem acessar a mim nessa área mais técnica, eu jamais vou levar para esse ambiente supérfluo, para esse ambiente de mentira. Então, quando eu falo de propósito, é realmente pegar quem é você, quem é a Kátia, e extrair o máximo da Kátia dentro da comunicação digital. Então, trazendo agora de uma forma mais palpável, quando eu falo de unir a publicidade e teologia, tentar analisar quem é você na sua essência e trazer para as redes sociais, que é a área que eu trouxe de ênfase dentro da publicidade, levar para as redes sociais quem você é na sua essência. Então, basicamente é isso, eu levo o propósito. Então, tiro totalmente essas máscaras, esse lugar, esse ambiente de superficialidade e te levo para um lugar de propósito. Porque todo mundo tem um propósito, seja ele cristão ou não, né? Eu sei que a teologia me levou muito mais a aflorar dessa parte, mas todo mundo tem um propósito. Ele só precisa entender qual é o dele. E eu tenho essa função de entender um pouco mais. Então, essa profundidade que a teologia me dá, eu me aprofundo um pouco mais no seu propósito e trago aí com a minha expertise da área da publicidade. Então, basicamente é isso. Muito legal. Então, em outras palavras, você... pelo menos é o que eu apurei agora aqui. A Elipa Digital, ela comunica, ela modifica questões de realidade digitais das pessoas, das empresas que te procuram, mas elas vão sempre fazer isso pautadas nos seus valores pessoais, nos seus valores de fé. E a teologia faz isso, né? Eu não acredito de verdade que ninguém vai estudar teologia com propósito que não seja unicamente melhorar enquanto ser humano e para os outros, né? Para si próprio, para os outros. Eu realmente não vejo. Talvez tenha, por favor, me ajudem, que eu não acho que não.
Mas, obrigada pela sua contribuição, é legal Imagina. saber disso. Eu concordo. Tem até uma pergunta que me fizeram, que era isso. Uhum. Que nos enviaram, né? Eu não vou entrar nelas ainda, que eu ainda tenho alguma coisa para comentar contigo, mas era isso, a respeito das redes sociais. Quase todas as entrevistas que a gente tem aqui, todos os episódios, as pessoas falam sobre a questão de quanto as redes sociais podem ser prejudiciais, não que sejam, quando elas estão despropositadas. Quando a gente não tem a mente sã o suficiente para olhar para elas como um canal, um veículo, né? E não um fim em si. E a gente vê muita história que pode corromper a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, como comparação, por exemplo. Não citarei nomes, mas se você for olhar para alguns influenciadores digitais hoje que estão em alta, e eu vi muito disso, eu estava discutindo isso com meu marido outro dia, que as pessoas olham os relacionamentos, né, das redes sociais e dizem, e pautam-se muito nisso. Olha, mas o casal mas tem um casal que é super em alta, o melhor casal. E, cara, viver em sociedade, em comunidade, viver na igreja, em casa, na escola, no trabalho, na Elipa digital, ainda que seja remota, tem lá as suas dificuldades, né? É relacionamento. Então, não tem como as pessoas só serem aquelas fotos maravilhosas de viagem que a gente vê, né? Não tem como. Mas, enfim, isso ainda é muito superficial, a gente não vai ter tempo de entrar mais a fundo nisso, mas já quero deixar um convite para um próximo episódio, a gente falar sobre rede social. Vai ser uma honra. Vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Mas, sobre... não, isso aqui você já me respondeu, que é sobre autenticidade e comunicação. Você acabou de explicar que, pelo que eu entendo, a teologia, a Aline em si e a teologia uniram-se para que o seu trabalho tenha autenticidade, dignidade, verdade, propósito. Em todos os processos, Em exatamente. todos os processos. E em algum momento da nossa conversa, aqui na estrutura do nosso roteiro, você comentou sobre algo sobre ser mãe, né? Que é um ponto muito, muito bacana na vida da mulher, né? A gente gosta sempre de falar aqui, assim, as pessoas, você mesma colocou, não importa se essa pessoa é cristã ou não, ela tem um propósito de vida. Exato. E o propósito de ninguém é menor do que o outro, Sim. né? Ele é para um recipiente específico, então cada um tem lá o seu propósito. Um dos seus propósitos é ser mãe, que é um propósito muito bonito, né? Que é dar continuidade à vida, né? E tudo mais. Como é que você está tratando isso agora? Como que é esse negócio de ser mãe? Fala um pouquinho sobre isso com a gente, porque com certeza tem uma outra linha agora ouvindo, né? E falando, olha, que legal, cara. Dá pra fazer tudo isso que a Aline faz e sonhar em ser mãe ainda. Legal. Eu tenho esse sonho, sim, desde muito nova. A mulher, ela é muito induzida para esse lugar, né? Desde criança, ganha boneca, se desenvolve nisso. Outras meninas já vão para outra vertente, mesmo que viveram esse ambiente na infância, depois eles vão perdendo, mas eu não perdi, né? Hoje eu sou uma mulher solteira, então não tenho uma expectativa ainda, mas Deus sabe de todas as coisas, de quando eu serei mãe, mas é um dos meus maiores sonhos. Eu tenho o nome já da minha filha. Ai, que legal! Se for menina, eu não sei qual vai ser o nome. Eu deixo pro pai, que Deus vai me enviar. Mas eu tenho o sonho de ser mãe da Luísa. Ai, que linda! E eu vou fazer 35 anos esse ano. Jura? Achei que você tivesse muito menos. Você falou assim, eu tinha 22 anos, que eu amo. Eu sou de 90, então já tenho aí... Vou fazer 35 Luísa. anos. Luísa é o nome da minha filha. Que legal. Tem alguma motivação pra Luísa? Olha, eu não pesquisei a fundo ainda o significado do nome dela. Eu acho que em algum momento eu fiz uma pesquisa, mas sou bem esquecida, não lembro. Mas Luísa é um nome que me soa muito bem, assim, toda vez que eu ouço. Forte, né? Muito Luísa. forte. Quando eu era mais nova, assim, nas redes sociais, que eu tô nativa lá, sou de muitos anos, então eu colocava a hashtag Luísa Feitosa em algumas publicações. Então eu sempre colocava esse nome. Tem pessoas que me acompanham desde muito cedo, que falam, Aline, a Luísa vai vir, a gente vai torcer. Então tem pessoas que sonham também isso comigo. É um sonho muito grande, assim, sabe? Hoje, claro que talvez lá em 2013, como eu disse pra você, esse era um sonho que tava muito atrelado no meu coração. E a minha vida, a minha perspectiva de vida só se baseava isso, a minha profissão, ao futuro. Eu tava muito ansiosa pro futuro. Hoje, eu tenho meu coração muito pautado, que se for um plano de Deus na minha vida de ser mãe, eu vou ser mãe da Luísa. Se não for, tá tudo certo. Eu não vou ser mãe, vou ser tia dos meus 5 sobrinhos. Tem 5? Tenho 5 sobrinhos, a Sabrina, a Alice, o Benjamin.
o Bernardo e o Tai. E eles são os maiores presentes da minha vida. Não só eles, que são do meu sangue, mas eu tenho as minhas amigas que são mães. Eu me emociono muito, porque eu vivo a maternidade de outras formas. Eu vivo a maternidade Existem outras. Que bom que existe, através né? de outros ambientes. Eu vi meus primos nascerem também, os filhos dos meus primos. Então, acabei que eu vivi e tenho exercido isso. É um grande sonho. Eu me emociono porque é um grande sonho, mas a minha vida não é mais pautada só nesse sonho, né? Se um dia Deus me dê a permissão de eu ser mãe, e o que eu falei da minha idade de 35 anos, porque é a fase que biologicamente a mulher começa a como se fala? Produzir. Isso, a produzir a parte mais biológica da mulher, ginecológica da mulher, ela começa a ficar um pouco mais... A fertilidade da mulher, era essa Fertilidade, essa palavra. palavra. A fertilidade da mulher começa a ser comprometida a partir dos 35 anos. E o que eu tô fazendo? Você perguntou, né? O que você tá fazendo para viver esse sonho? É primeiro me cuidar. Sempre, A gente sempre se cuida. precisa estar bem. Isso não só para um sonho de ser mãe, mas para a vida. Nós que buscamos viver uma inversão na nossa vida, a gente precisa primeiro estar pronto para viver aquilo que a gente precisa viver. Então, eu tô me preparando, eu tô me cuidando, tô fazendo meus exames. Recentemente, eu indiquei para os meus amigos, para as minhas amigas, a fazerem os exames, a Isso aí. investigar, a procurar, enfim. Então, eu tô fazendo a minha parte, né? E aí, quando for a vontade de Deus, isso vai existir. E, inclusive, Kátia, até legal falar isso, quero reforçar aqui com as mulheres que estão nos ouvindo. Você que ainda não foi mãe, você pode doar plaquetas. Que legal. Eu fui recentemente doar plaquetas. Você pode procurar aí o Banco de Sangue, ProSangue, várias instituições aí coletam plaquetas. Mulheres que ainda não foram mães são as únicas que podem doar plaquetas. Se você, aliás, não só mães, mulheres que ainda não gestaram, né? Então, se você ainda não gestou, você pode doar plaquetas. Então, fica essa indicação aí pra você, Ai, mulher, que legal. porque depois que você geriu de alguma forma, você não pode mais doar. Então, fica essa dica. Então, eu tô fazendo a minha parte. Tá fazendo, tá Enquanto contribuindo super isso pra ainda isso. não acontece comigo, de alguma forma, esse sonho de ser mãe ainda não realiza, eu tô fazendo e caminhando. Eu aprendi a isso. Talvez lá em 2003 eu quis paralisar, quando eu não via as coisas acontecendo. Com a maturidade, com a vida e todos os percalços que a gente vive, eu comecei a falar, não tá acontecendo aqui, mas vai acontecer ali outras coisas. E a gente vai caminhando e sorrindo. E, enfim. Ai, você vai. Eu tenho certeza que todos os seus sonhos e propósitos Amém. serão realizados. Você sabe que na vida, assim, a gente... Desde pequena a gente traça alguns propósitos, alguns objetivos, alguns sonhos. Sim. A gente trilha atrás deles ali. Às vezes a gente atinge um objetivo e você muda de objetivo. Às vezes você simplesmente muda de objetivo, parte para um outro. Sim. E alguns a gente caminha, carrega ali até firme. E o tempo é assim, ó, se a gente for pensar de uma maneira cristã, o tempo é de Deus. Um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. E por outro lado, a vida é tudo isso, né? Sim. A vida é muito mais do que os dias que a gente está vivendo aqui, né? Mensura. Então, enquanto estamos respirando, tudo é possível de acontecer. Então, que o melhor aconteça. Amém. Mas, por outro lado, pensando também, você também já é mãe de muitas jovens, né? Você comentou que você é líder de jovens na igreja, você tem um grupo. Onde é que você lidera esses jovens? Eu lidero o Pulse em Santos. Nós temos um campus da nossa igreja na cidade de Santos. E desde 2023 eu tenho a alegria de liderar os jovens de lá. É uma cidade, inclusive, praia. Olha, a gente teria que conversar muito aqui, porque praia é um lugar que é um ambiente que me ajuda muito. Inclusive, vivendo o processo do luto. Foi Santos, a cidade de Santos, foi um presente de Deus para minha vida. E antes mesmo de eu ser líder, eu já frequentava lá, nossa comunidade está lá há 7 anos. Então, eu ia até lá, ajudava, enfim, e tinha essa experiência. Em 2002, eu comecei a me conectar mais com jovens de lá e comecei a passear mais por lá, dormir naquela cidade, viver um pouco mais a cidade como uma pessoa de lá e não só como turista. Mas aí, em 2023, eu comecei a liderar os jovens de lá e tem sido o maior presente, assim, para o meu ministério. Conhecer,
Você falou de mãe, eu acho engraçado esse nome de mãe, né? Mãe espiritual, não. Mas tem sido um grande presente mesmo na minha vida, no meu propósito, até mesmo na minha profissão. Muitas técnicas de publicidade eu uso também vivendo ali essa imersão na liderança de jovens, porque requer muito conhecimento técnico, divulgação de cultos, de eventos e tudo mais, entusiasmar as pessoas, motivar, gerar novos líderes. Então, eu aprendi muito isso, não só na teologia, mas também na publicidade, enfim. Então, tem sido um grande presente. Que bom. Liderar jovens também lá. E você se desloca com frequência para lá? Como que é essa liderança? Você mora aqui em São Paulo ainda? Moro em São Paulo. E você se desloca periodicamente, é semanalmente? Semanalmente. Lá nós temos cultos apenas aos domingos, então isso ajuda muito. Muitas coisas eu faço de forma online. Então, eu converso com as pessoas de forma online, reuniões, capacitação de forma online. Mas 2 vezes por mês eu tô sempre descendo pra lá, cultuando de lá. Às vezes um pouco mais. Antes eu ia muito, eu ia de sábado, ficava lá. No verão eu vou mais, eu confesso. Eu vou pra lá, aproveito mais a praia com o pessoal, os ambientes de lá, enfim. Mas eu faço esse deslocamento e a minha liderança, ela é muito remota. Mas o mais legal é que eu tenho um time que me ajuda a liderar. Ai, que bom. Então, eu não faço nada sozinho, pelo contrário, eu tenho um timaço ali que tá super junto comigo, ajudando a cuidar ainda mais dessas pessoas. Então, isso facilita muito esse trabalho mais à distância. Que bom saber disso. Legal, muito legal. Eu gosto muito da praia. Confesso que eu não gosto muito da água, da areia, não. Mas eu gosto do ambiente, né? É da muito maresia. Bom, como tudo que é bom não dura para sempre, estamos terminando essa entrevista aqui com a Aline, que foi um presente para nós aqui, está sendo. Eu quero finalizar te pedindo, Aline, como comunicadora, como mulher, como pastora líder, que você deixe uma mensagem para jovens, adultos, senhoras, senhores, idosos, crianças, para quaisquer vidas inversas que estejam nos assistindo agora, depois, ou nos ouvindo nos canais. Deixe uma mensagem para a Aline da escola, para a Aline de 2023, né? De 2023? Não, de 2013. Para a Aline de 2023, que assumiu a liderança. Para as Alines de agora, eu quero que você encerre essa gravação olhando lá para sua câmera e ficando à vontade para deixar uma mensagem final para as nossas vidas inversas. Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é que talvez o cenário ele pode ser muito desfavorável para aquilo que você acredita. Se eu olhasse o meu cenário, talvez eu teria ido para ambientes ou lugares que muitos amigos meus, infelizmente, foram. Mas eu quero dizer para você que, para você não olhar tanto o cenário, focar realmente no alvo daquilo que você tem desejo de ser, de fazer, e buscar forças mesmo na sua espiritualidade, buscar nos amigos, em pessoas que podem te ajudar a levar para cada vez mais próximo daquilo que você tem como propósito de vida. Não desista, tá? O cenário, às vezes, ele realmente nos atinge, mas a gente sempre tem que tentar olhar para o máximo, para o nosso foco. Olhar para o alto também, às vezes, mas olhar sempre para o nosso alvo, para onde a gente quer chegar, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar, assim como eu tenho realizado. Estar aqui é a realização também de um sonho, estar aqui conversando também com você. Então, não desista, tá bom? Vai firme que vai dar tudo certo. É isso, infelizmente terminamos por aqui. Nos sigam nos nossos canais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam a Aline, a gente vai colocar todos os links aqui, infelizmente o tempo urge. E é isso, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau, tchau.